Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje com uma história sobre o dia em que eu supostamente tive uma experiência com um anjo. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e dar um like no vídeo. Bom, essa história começou basicamente quando eu estava num momento muito difícil da minha vida. Tinha acabado de passar por um momento de separação, estava muito complicado para mim, eu estava naquela de se iria continuar indo na igreja ou não. E no final de um determinado culto, né, parece que foi de Deus aquele dia, tudo parece que colaborou para aquilo acontecer. Eu e a minha prima fomos para um culto de domingo e neste culto o pastor naquela noite começou a pregar para casais. E como eu já tinha algum tempo já que não estava mais casada, estava num processo de separação, e a minha prima já estava separada, então nós decidimos ir embora, porque o culto, a palavra daquela noite inteira era só para casais, né? E como nós não tínhamos, né, ninguém, deduzimos que aquela palavra não era para nós, então fomos embora no meio do culto. E nós não fazíamos isso geralmente, naquela foi uma situação muito específica, né? E nós decidimos ir embora. Geralmente a gente saía da igreja lá por umas 9h30, 10 horas, 10h15. Aquele dia a gente saiu 8h30, 8h15, por aí, muito cedo daquilo que nós costumávamos a sair. E no caminho a gente veio andando e a gente veio conversando sobre essa experiência, né, naquela época. Isso foi antes da pandemia acontecer e aí tava uma movimentação do Dunamis, sabe? Não sei se vocês conhecem o Dunamis. O movimento Dunamis estava desafiando as pessoas a saírem às ruas, a orar pelas pessoas, orar pelos enfermos, falar de Jesus para todo mundo. E naquela noite específica, eu e a minha prima estávamos conversando sobre se nós teríamos coragem ou não de orar pelas pessoas, encontrar alguém na rua enfermo e orar, evangelizar, encontrar alguma pessoa que tem alguma deficiência e orar por essa pessoa até que o milagre aconteça, até que a saúde daquela pessoa volte. Será que nós teríamos essa coragem? E nós estávamos nos questionando sobre isso, sobre este fato, né? E se acontecesse com a gente? Se o Espírito Santo pedisse pra gente orar por um enfermo no meio da rua, será que a gente conseguiria? E na minha vida eu tive muitas experiências com moradores de rua. Sempre acontece comigo, eu não sei o que acontece, mas geralmente quando Deus quer falar alguma coisa comigo, alguma experiência com Deus, Deus sempre coloca no meu caminho um morador de rua. E nessa noite foi isso que aconteceu. E eu e a minha prima estávamos passando, né, na hora na frente de uma lanchonete muito conhecida aqui na minha cidade, e nós paramos ali para ela pedir, né, um motorista por aplicativo, né? Então o que aconteceu? Do nada, nós estávamos ali, ela estava com o celular pedindo motorista por aplicativo e um morador de rua do nada parou a gente e perguntou assim: vocês são crente? Aí a gente falou: sim, somos, até porque a minha prima, ela tava com uma saiona, sabe aquela saia plissada? Até nessa época tava muito na moda usar essa saia plissada. E a minha prima tava com uma saia plissada até quase o tornozelo. E, enfim, ela tava mesmo parecendo mesmo uma crente, assim, não que ela não seja, né? Mas com aquela roupa ela tava muito característica, né? Esse estereótipo de crente que as pessoas imaginam, pensam, desenham, sei lá. E aí ele parou e falou assim: vocês são crente? Aí a gente falou: somos. Aí ele falou assim: você pode orar por mim? Aí eu falei: claro, podemos. E aí eu puxei a oração, comecei a orar por ele em voz alta, ali na frente de todo mundo. Pra a situação ficar ainda melhor, tinha um monte de cristão saindo de dentro da lanchonete. Porque é normal aqui na minha cidade, nos domingos, no finais de semana,
Tem muitas igrejas aqui próxima, então quando as pessoas saem do culto, as pessoas têm o costume de ir para essa lanchonete, para esse restaurante e comer lá. E as pessoas têm, os cristãos têm o costume de todo mundo se reunir lá e comer lá, então o final de semana, principalmente domingo à noite, lá é lotado de crente. E aí tava saindo um monte de crente, principalmente aqueles crente tipo assembleiano, Deus é amor, sabe? Aquelas irmãs do círculo de oração do coque, com aquele saião até o pé. Tava tudo saindo lá de dentro. E todos eles ficaram parados, assim, olhando pra gente. No meio da rua, a gente orando por esse morador de rua, né? E aí, depois que a gente acabou de orar, esse morador de rua começou a falar, né? A contar a história dele, contar que ele mora no Nordeste, que ele veio pra cá por uma proposta de emprego que não aconteceu. Ele e o irmão dele acabou cometendo um crime, foi preso e eles ficaram sem aonde morar, porque ele estava morando, quem estava custeando ele aqui era o irmão dele. Depois que o irmão dele foi preso, ele não tinha mais onde ficar. Então ele começou a morar na rua e faziam 3 meses que eles estavam morando na rua. E ele não conseguiu emprego e ele estava querendo voltar para a terra dele. Então ele conheceu alguém, não sei quem. Essa foi a história que ele contou pra gente. Ele conheceu não sei quem e essa pessoa disse que o ajudaria, que essa pessoa iria para o Nordeste, né, de carro, não sei, iria para o Nordeste no dia seguinte, era uma segunda-feira, e ofereceu carona para ele, ó, se você quiser ir comigo, então esteja em tal lugar, tal horário, no tal dia que você vai comigo. E esse moço, ele me surpreendeu quando ele falou que ele era cristão, né? Ele veio para cá enganado, né, por uma proposta de emprego que não aconteceu. E quando ele ficou sem aonde morar, ele morou na rua, porém ele disse que não perdeu a fé dele em Deus. Ele disse que orava todos os dias, independente de estar na rua ou não, a fé dele não foi abalada por estar morando na rua, que por mais que a situação esteja difícil, ele estava longe da família, ele não tinha o que comer, ele não tinha o que beber, ele não tinha onde morar, ele estava morando embaixo de ponte e tentando um jeito de voltar para casa dele. Não estava conseguindo emprego, não estava conseguindo dinheiro, não tinha nada, mas ele estava orando e confiando em Deus, que Deus iria dar um jeito de mudar aquela situação. E aquilo mexeu muito comigo. Na hora que ele falou aquilo, eu pensei, eu tô reclamando do que mesmo? Do que mesmo que tá me incomodando? Do que mesmo que eu fico reclamando para Deus? Depois de ouvir tudo isso, eu fiquei me questionando, tipo, do que eu reclamo mesmo? Eu tenho onde dormir, eu tenho uma casa, eu tenho comida, eu tenho tudo. Do que eu tô reclamando, né? Se ele que não tem onde morar, se ele que não tem onde dormir, se ele que não tem o que comer, não sabe se no dia seguinte vai poder comer, tá bem, tá com a fé estabelecida em Deus, por que eu tô reclamando, né? E aí ele começou a contar que naquela noite ele tinha orado e falado para Deus: Deus, eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais esperança, eu não tenho nada, acabou. O cara que me ofereceu, que me ofereceu a carona para me levar para minha terra amanhã, ele vai estar me esperando lá no lugar, eu não tenho como chegar até aquele lugar, é muito longe, eu nem sei aonde é que eu vou para chegar nesse lugar. E aí ele falou: Deus, agora estou nas suas mãos. Tudo que eu podia fazer, eu já fiz. Eu não tenho mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer. E ele disse que antes disso, ele passou em algumas igrejas evangélicas, até a qual a igreja anterior que eu frequentava antes de ir para aquilo, ele foi lá pedir ajuda, né? E eu tinha certeza, na hora que ele falou que ele foi até lá, eu pensei comigo, nossa, com certeza ele achou ajuda, né? Porque é uma igreja que sempre acolhe muitas pessoas, sempre ajuda muitas pessoas, né? Sempre tem essa proposta. E eu até conheço a pessoa que cuida da parte de assistência social lá da igreja. E aí eu falei, olha, você foi lá e falou com o fulano? Aí ele falou assim, sim, eu falei justamente com o fulano. E ele disse que não podia fazer nada por mim. Nossa, aquilo assim foi como um banho de água fria.
Tipo, eu não conseguia acreditar no que tava acontecendo. Tipo, eu não sei explicar, mas assim, eu fiquei pensativa. Caramba, a igreja, ela serve justamente pra ajudar as pessoas, pra dar, sabe? Ele só precisava que alguém o desse uma carona pra ele até o lugar, que não é muito longe daqui. Vai gastar meia hora de carro daqui até lá, né? E ninguém deu, tipo, ele só queria o dinheiro da passagem de ônibus para ir até lá, só isso que ele queria, não queria mais nada além. E dava para perceber que ele não era um homem que bebia, que fumava, dava pra perceber que não tinha nada disso, sabe? Ele tava com a sopa suja, ele tava sujo, mas assim, ele não fedia nem nada. Mas não sei, assim, na hora que ele falou isso, isso me chocou e doeu, assim, tocou num ponto bem sensível em mim. E aí eu fiquei muito triste, muito chateada. Eu falei, mas como assim? Você tentou ir naquela outra igreja? Porque assim, era uma. Como é que eu vou explicar isso? A lanchonete, ela ficava numa rodovia. Então nessa ponta tinha uma igreja, nessa outra ponta tinha uma igreja e a lanchonete onde a gente estava ficava no meio, entre as duas igrejas. Coisa que tipo assim, de andar 5 minutos de distância uma da outra. E eu falei, você foi naquela? Você falou com o fulano? Ele falou, fui, falei com o fulano. O fulano falou que não pode me ajudar, que se eu quisesse ajuda eu ia ter que esperar, preencher uma ficha, entrar, ser aconselhado para poder eles me ajudarem de alguma outra forma, mas eles disseram que com o dinheiro eles não ajudam, só ajudam em questão de alimento, mas para ajudar com alimento precisava que eu entrasse, preenchesse uma ficha, passasse por aconselhamento e eu não posso esperar isso, não posso, não tenho mais tempo para isso, né? E aí eu falei, você foi naquela outra igreja lá? Ele falou assim, fui lá e aconteceu o quê? Ele foi para outra igreja. Chegando na outra igreja, ele viu um homem de terno saindo de dentro da igreja e falou assim: você pode me ajudar? Você é pastor? Aí o homem respondeu assim: por quê? Aí ele falou assim: não, porque eu tô precisando de ajuda, tá? Eu explicou a situação. Ele falou assim: não posso te ajudar, não. Aí ele falou assim: ué, mas você não é pastor, não sei o que, não sei o que. Ele falou assim, eu sou pastor, mas eu não vou te ajudar não posso te ajudar não, sai daqui. Tipo, você tá tudo super mal. E aquilo me chocou, porque eu já fui membro dessa igreja, e eu já fui membro dessa igreja. E, nossa, isso assim, sabe, eu já tava tão revoltada com Deus, eu já tava tão revoltada por causa do fim do meu relacionamento. Eu já fui maltratada nessa igreja e nessa igreja. Então, tipo assim, eu sabia exatamente o que ele estava falando. E são igrejas muito conhecidas e com renome aqui na minha cidade. Então, tipo assim, nossa, aquilo assim, dentro de mim, ai, não sei nem explicar. E aí, depois que ele contou tudo isso pra gente, eu e a minha prima nos sensibilizamos. Ela cancelou o motorista por aplicativo que ela tinha chamado. E aí ela tomou a iniciativa de ir até o shopping que fica na frente. Nós fomos até o shopping já estava fechando já, não podia entrar mais ninguém. A gente conseguiu entrar. Pra você ter noção, como foi de Deus aquele dia, todas as lojas já estavam fechadas, não tinha mais ninguém andando no shopping, mas a gente conseguiu entrar, assim, nos últimos segundos, a gente conseguiu entrar dentro do shopping. Fomos lá, sacamos o dinheiro, ela deu R$100 pra ele e deu a Bíblia dela pra ele. Ele falou que tinha uma Bíblia na bolsa, só que ela tava muito velha e tal. Ela deu a Bíblia pra ele. Dá vontade de chorar só de lembrar dessa história, gente. Nossa, me impactou demais essa história. Ela deu a Bíblia pra ele, ela deu R$100 na mão dele e falou: olha, aqui tá o dinheiro pra você comer, aqui tá o dinheiro da sua passagem pra você ir, né? Boa viagem, tá? Conversou. Nossa, ele foi tão gente boa, tão educado. Eu nunca tinha visto isso, gente. Um morador de rua, uma educação. Um homem muito educado, um homem que sabe se comportar, sabe falar, sabe? E falava assim do amor de Deus.
de uma forma apaixonante. Parecia que ele era apaixonado por Jesus, sabe? Um amor, se dava pra ver, era nítido o amor que ele tinha por Deus. E aí a minha prima chamou o aplicativo novamente, foi embora e eu fui com ele sozinha, né? Isso já ia dar umas quase 10 horas da noite. E eu voltei com ele sozinha, ele ia pegar o ônibus mais pra cima lá na minha casa, então nós viemos de lá até metade do caminho eu fui com ele e a gente foi conversando. E ele foi me contando, né, no caminho, as experiências dele que ele teve com Deus. Ele disse que era um cantor, o sonho dele era ser um rap gospel. E que Deus estava dando para ele canções, através de tudo isso que estava acontecendo na vida dele, Deus estava dando canções para ele cantar o rap dele, e ele contando as experiências incríveis que ele teve com Deus nesse tempo que ele morou na rua, que Deus sempre esteve com ele, que mesmo estando na rua ele orava, ele jejuava, ele lia a Bíblia. Então, tipo assim, mesmo no momento de aflição, de dor, o momento que ele poderia ali dizer, tipo assim, Deus, acabou, eu não quero mais te servir, eu não aguento mais, isso pra mim é o fim, olha tudo que tá passando, sabe, Deus, o Senhor não tá vendo tudo que tá acontecendo na minha vida. Ele poderia falar isso pra Deus, se revoltar contra Deus, e mesmo assim ele não se revoltou, e mesmo assim ele não fez aquilo que era esperado que um cristão fizesse, né? E eu tava passando por uma situação muito difícil, muito complicada, e eu tava me revoltando contra Deus. Naquele momento eu tava assim, muito contra Deus. Eu tava me questionando muito, tipo, Deus, o que que eu fiz pro meu casamento acabar? O que que eu fiz pra chegar até aqui? Olha tudo que eu passei, Deus, eu fui fiel. Eu me questionava e eu orava isso nas minhas orações, falando, Deus, olha tudo que eu fiz. Foram 10 anos te servindo, foram 10 anos eu lutando por esse casamento, foram 10 anos, meu casamento acabou, Deus, você não vai fazer nada. Cadê você, Deus, nessa situação? E eu tava fazendo esse tipo de oração. E quando eu encontrei com esse homem, tipo assim, não tava normal a situação. Por isso que fica essa indagação dentro de mim, até mesmo das pessoas que ouviram essa história depois disso. Será que realmente era um morador de rua? Será que não era um anjo? Porque a própria Bíblia diz, né, que os anjos vêm, né, pra vamos dizer assim, pra testar a gente, né? Que anjos vêm dormir, pede pra dormir na nossa casa, enfim. E aí eu fiquei pensando, será que não era, né, um anjo? E no final de tudo, no final de todo o percurso, ele me surpreendeu falando assim, Cíntia, eu posso fazer uma oração por você? Você se importa? Eu falei, não, claro, pode fazer. No meio da rua, ele estendeu as mãos dele sobre mim e ele começou a orar, pedindo para Deus me abençoar, para Deus me direcionar. E aquilo assim, e aí depois eu fiquei tão emocionada, aquilo marcou tanto a minha vida. Eu falei assim, moço, pode te dar um abraço? Meu olho cheio de lágrimas. E eu abracei aquele morador de rua assim, com assim, não sei nem explicar. Eu abracei ele muito forte e, sabe, nenhum momento passou pela minha cabeça, tipo assim, que eu tava toda vestida, toda produzida, toda maquiada, sabe? Geralmente quando eu ia pra igreja naquela época eu ia toda montada, né? E eu não tava nem aí. Peguei, abracei ele e, sabe? Após isso, né, dele ter orado por mim e me abraçado, ele foi embora cantando. Ele abriu os braços assim no meio da rua e saiu cantando e pulando e saiu cantando assim: o Deus do impossível não desistiu de mim. E nossa, e aquilo assim, eu fiquei parada olhando aquela cena. Tipo, eu falei, Deus, que nojo de mim, senti nojo de mim, senti nojo de mim. Porque eu falei, Deus, eu tô reclamando do quê? Eu tenho tudo, eu tenho onde morar, eu tenho onde dormir, eu tenho comida, eu tenho saúde, eu tenho tudo. Do que eu tô reclamando? Dessa luta que eu tô passando, dessa dor que eu tô passando? Quem sou eu? Olha o que esse homem tá passando e ele não tá reclamando, e ele não tá murmurando, ele tá agradecendo. Eu no lugar dele, eu não sei nem o que eu faria.
Sabe, isso gerou em mim assim um negócio tão grande, marcou minha vida de uma forma. E essa foi uma das experiências que eu tive com morador de rua, porque eu tive outras muito marcantes, sabe? Eu não sei por que Deus faz isso comigo, mas toda vez que Deus quer me mostrar alguma coisa, Ele quer trazer uma lição de vida pra mim, Ele coloca um morador de rua na minha frente, na minha vida. E é incrível. E eu acho que é por isso até que hoje, quando eu vejo um morador de rua, meu coração assim parece que é esmagado, assim. Não sei explicar. Dá vontade de abraçar, dá vontade de chorar junto com o morador de rua, dá vontade assim de pegar na mão, dá vontade de pegar no colo, dá vontade de cuidar. Eu não sei explicar. Não sei explicar o que eu tenho com esse negócio de morador de rua, mas algo muito forte dentro de mim. Aí eu não vou chorar. Enfim, então assim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês acham que era um anjo, deixa aqui nos comentários. Se vocês tiveram alguma história parecida também, se isso acontece com vocês também, por favor, me falem, que não deixa eu me sentir a única, né, desse negócio com morador de rua. Mas se você tem alguma história parecida, também deixa aqui nos comentários. O que vocês acharam da história? Comenta aqui. Se você conhece alguém que passou por uma situação parecida, manda esse vídeo para essa pessoa, compartilha esse vídeo com essa pessoa. É muito importante a gente sempre compartilhar as nossas experiências pra gente nunca se sentir sozinho. E sempre vai ter alguém que vai precisar ouvir esse tipo de coisa, né? Se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, mande para essa pessoa. Gente, um grande beijo para vocês. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.